Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa da série Líderes do Agro Retrospectiva. Nesse mês de janeiro, nós estaremos apresentando um resumo com as principais entrevistas realizadas pelos grandes líderes do agronegócio brasileiro. E no dia de hoje, nós ouviremos as visões e pensamentos dos líderes das empresas de distribuição de insumos agrícolas que participaram do programa no ano passado. Nós esperamos que vocês gostem, porque o propósito do programa é a geração de conteúdos, informações, dados, para que você, empreendedor, para que você, empresário, possa estar sempre muito bem conectado, informado, com as últimas notícias e escolhas e estratégias das grandes empresas, para que você possa inserir algumas dessas ideias no seu negócio, na sua atividade, com o propósito de potencializar a geração de resultados. Roberto, o setor de distribuição de insumos agrícolas, se nós pegarmos aí 10, 15 anos atrás, era um segmento extremamente pulverizado, né? Assim, com empresas de porte médio, pequeno e tal. E nos últimos 10, 15 anos, a gente tem visto um forte processo de consolidação no setor, né? Grandes plataformas de distribuição sendo construídas, né? No caso, tem a de vocês, tem a Mitsubishi com a Agrix, tem lá a Fiagril com os chineses, tem o Lavoro com o Pátria, tem o AgroGalaxy, tem a Nutrien, né? Então, grandes players aí que estão cada vez mais se consolidando, são empresas que estão se tornando maior, e com isso a competição fica mais dura, né? É um campeonato de times mais fortes, né? Eu às vezes brinco com alguns amigos da distribuição, eu falo, poxa, se antes você jogava um campeonato estadual, agora você vai jogar um campeonato da Europa Champions League, onde estão os maiores, o Real Madrid, o Milan, o Chelsea, o Manchester City, etc., né? E quanto maior é a concorrência, Roberto, mais exige profissionalização de todos, né? Dos grandes, dos médios e pequenos. E quando a gente olha em outros segmentos que vivenciaram esse processo de consolidação, por exemplo, como o setor farmacêutico, como o setor de supermercados, a gente viu que alguns desses grandes ficaram maiores ainda, né? E outros, por alguns motivos, não conseguiram deslanchar e até saíram do Brasil. E, ao mesmo tempo, empresas locais, regionais, se fortaleceram, cresceram, e a gente acabou vendo que o que faz a diferença mesmo não é o porte, é a competência, é a organização, é a gestão, é a forma de interagir com os clientes e assim por diante. Como que você está vendo essa movimentação e como que você enxerga o futuro para a distribuição no Brasil? Ótimo, excelente ponto. Você citou aí do time de futebol, né? Eu sempre joguei bola. Gosto de jogar bola, eu sempre gostei de jogar com um time bom. Sempre os jogos, jogar com um time forte sempre me dava mais prazer. Não gostava de jogar com time pequeno, não. Então, é legal esse ponto. Eu acho que a gente está passando por um momento muito interessante da consolidação do sistema de distribuição no Brasil. Eu vejo que o mercado brasileiro cresceu muito, né? Vamos pôr aí que, se você olhar 30 anos atrás, um distribuidor ele só trabalhava com defensivo agrícola. Ele não trabalhava com o portfólio completo, igual a gente trabalha hoje. Trabalhava só com defensivo. Depois foi defensivos e nutrição de plantas, depois defensivos e fertilizante, depois defensivos, nutrição de plantas, fertilizantes e sementes. Entrou em semente de soja, era só semente de milho, depois entrou semente de soja também.
depois entrou na área de pecuária, herbicida para pastagem, nutrição animal, saúde animal, arame, semente de pastagem, fertilizante de pastagem, nutrição em pastagem, é um portfólio grande. Então, hoje, o portfólio é muito grande. Então, por que está tendo essa consolidação? Eu vejo, houve a necessidade dos dois lados. Grandes empresas, como as que você falou, Sumitomo, UPL, Mitsubishi, Pengxin Dancan, Nutrien, AgroGalaxy, Lavorca, o Pátria, todo mundo tem a intenção de buscar o acesso ao mercado. Quem tem acesso ao produtor rural? Quem tem acesso ao agricultor e ao pecuarista? Então, passou a interessar essas grandes empresas. Trading, esquecemos aí da Bunge também, que entrou forte no negócio, com a Alvorada, com a Agrofel, também tem, Tradings também tem intenção na originação de grãos, etc., né, de acesso ao produtor rural. Isso é uma necessidade dos investidores. Nós, distribuidores, a partir do momento que começamos a trabalhar com todo esse portfólio, exige-se caixa. Não é brincadeira você trabalhar com o mercado de fertilizantes, NPK, sólido. Não é brincadeira você trabalhar no mercado de semente de soja. Você tem que ter grana, tem que ter caixa para trabalhar. Sabe? Porque você compete, a gente compete muito, além da concorrência entre nós distribuidores, nós temos uma concorrência, às vezes até uma concorrência injusta, com a própria indústria, nas vendas diretas. Então, para você competir com as indústrias, competir com grandes empresas, você tem que ter caixa para comprar na hora certa, comprar à vista. É um momento que está faltando produto, você ter caixa para comprar, né? Você tem, então, para você sustentar esse investimento de aberturas de filiais, contratação de pessoas, os processos, a área de barter, toda a complexidade do nosso negócio, o risco que é o nosso negócio. O negócio de distribuição é um negócio de faturamento muito alto, margem muito baixa e risco muito alto. Nós trabalhando na agricultura, é uma indústria a céu aberto. Você depende de clima, de chuva, tem que chover na hora certa, parar de chover na hora certa, não ter chuva. Então, tem que chover na hora de plantio e desenvolvimento da cultura. Na hora que você vai colher, tem que parar de chover. Só que na hora que você vai colher, tem que parar de chover. Ao mesmo tempo, tem que chover porque você está plantando a safrinha e assim vai. E quem mexe com pecuária, herbicida, pastagem, negócio forte, você precisa de chuva também. Então, Deus fica louco com a gente. Você quer que chove ou que para de chover? Você vai colher algodão, não pode chover. Então, tem na colheita, não pode. Então, tem toda essa parte climática que envolve o nosso negócio. Então, é um negócio complexo, um negócio dinâmico, um negócio difícil, porque eu falei de margem baixa, risco alto e faturamento muito alto. Então, você tem que ter estrutura financeira, você tem que ter um parceiro forte. A gente sentiu isso na Agroamazônia no momento que a gente estava assim, com o foguete para cima, que ia começar a crescer muito, falando, nós não vamos dar conta de crescer sozinho. Então, hoje, a gente vê essa necessidade desse lado. Então, por isso que o sistema de distribuição está consolidando, está virando e vai consolidar mais ainda, vai virar grandes players. Eu não sei se vamos ter 10 grandes grupos, ou 15, ou 20, ou 30, isso eu não sei te falar. Vai depender muito dos fundos de investimentos, o que vai ser feito, se vão vender para um só, se vão vender num futuro para mais. A gente não sabe muito essa sequência, porque é diferente. A Agroamazônia com a Sumitomo com esse investimento para a Sumitomo é um investimento para sempre. A Sumitomo ela quer fazer desse negócio um negócio muito grande, não é um negócio que comprou para vender, não, nem para especular, é um negócio para fazer crescer e ser o maior e melhor distribuidor da América Latina e assim por diante. É o que é a nossa visão, é o que a gente busca. Então, Marcelo, eu acho que vai ser, sim, briga de cachorro grande, porém,
Então, nós vamos ter esses grandes grupos, porém, vai ter um espaço também para os distribuidores menores, para os distribuidores locais, vai ter o espaço deles, eu não tenho dúvida. Assim como é nos Estados Unidos, tem os grandes distribuidores, tem os pequenos, tem os médios. Eu acho que é um mercado tão grande que vai ter espaço para todo mundo, porém, sem dúvida nenhuma, essa consolidação ela continua. Os grandes distribuidores vão trabalhar numa área geográfica maior, todo mundo vai expandir para meio Brasil, um Brasil. Isso aí é uma tendência de crescimento desses grandes grupos na distribuição. E eu espero que a indústria valorize isso, porque quando começou a venda direta, eu lembro que a cultura do algodão influenciou muito no Mato Grosso, lá pelos anos de 99, a venda direta, porque se falava que a situação dos distribuidores não era muito boas, não tinha caixa, não tinha capital, não tinha força financeira para suportar o crescimento do agro aqui no Mato Grosso, e que a cultura do algodão agroquímicos era 5 vezes mais do que a cultura da soja, ou seja, 1 hectare de algodão usava 5 vezes mais agroquímicos em termos de valor do que 1 hectare de soja. Portanto, os produtores de algodão compravam uma quantidade grande de produto e, portanto, a indústria começou a ir direto e vender direto, e esse agricultor, além do algodão, ele plantava soja também, então entrou na soja, aí os vizinhos viam esse agricultor que plantava algodão e soja comprando direto, falava com a indústria falava, não, eu vendo para ele direto porque ele compra muito produto, porque ele planta algodão. Aí o vizinho falava, então o problema então é volume, né? Volume. Então daí surgiram os pools de compra, os condomínios de produtores, as falsas cooperativas, e aí virou para quê? Se o problema é volume, então vamos juntar 20, 30, 50, 100 produtores, aí vai dar o volume, e aí foram as vendas diretas e agricultores que nós, distribuidores, trabalhamos arduamente para desenvolver, para gerar demanda, desenvolver mercado, e aí tivemos que passar esses produtores para a indústria, que na época ainda ganhava uma comissãozinha por esse trabalho que a gente fez, depois cortou a comissão, e hoje, aqui no Brasil, daqui no estado do Mato Grosso, praticamente 55% do mercado de defensivos agrícolas é vendido diretamente pela indústria. Então, isso nos prejudicou, e agora, tendo grandes distribuidores, que nós somos, por exemplo, a Gramazônia é uma multinacional de ação local. Somos uma empresa de capital brasileira, mas de capital japonês, e com ação local, com uma equipe, como eu falei, de mais de 400 técnicos no campo, e com a estrutura para poder prestar o serviço, gerar demanda, desenvolver mercado, ou seja, fazer análise de crédito, fazer a geração de demanda, o trabalho de campo, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de mercado, vender, prestar serviço, assistência técnica, cobrar, pegar garantias, etc, etc, etc. Então, fazer o pós-venda. Então, eu espero que a indústria enxergue isso e passe a trabalhar, ou seja, a indústria focar no desenvolvimento de produto, na pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas, a indústria, né, e tentar passar mais, e os distribuidores ser uma extensão da indústria no campo para poder fazer esse trabalho e agregar valor aos produtos da indústria e assim poder atender os clientes, os agricultores, os pecuaristas, oferecendo produtos e serviços de alta qualidade para que esses clientes tenham sucesso no negócio deles, e o sucesso do agricultor e do pecuarista é o nosso sucesso. O Renato, eu gosto muito do que vocês estão fazendo, acho muito interessante. Eu queria, como aqui observador, eu queria colocar 2 complicadores aí para a reflexão sua e dos nossos internautas aqui. A pandemia, como você falou, ela acelerou o uso de ferramentas digitais. E
E não tem como separar, né, o consumidor, o ser humano comum, de um agricultor. Ambos têm o mesmo coração, a mesma mente, o mesmo corpo, né? Então, por exemplo, quando o agricultor, cliente de um distribuidor, ele sai da fazenda e vai para casa e ele entra no iFood e pede uma pizza e a pizza chega lá em meia hora, ou ele entra lá na Amazon e compra, faz a compra do supermercado, ou a compra de uma camisa e daqui 2 dias o produto está em casa, ele começa a gostar disso. E ele começa a achar isso legal. E ele começa a pensar assim, por que a minha interação lá com o meu distribuidor de insumos não pode funcionar assim? Então, na minha opinião, esse processo ele vai ser muito mais rápido daqui para frente. Então, esse é um ponto. O outro ponto complicador, que até uns anos atrás, o representante técnico do distribuidor, ele era uma espécie de guru do agricultor, né? Ele tinha o conhecimento do mercado, ele tinha conhecimento do preço da soja, do café, do milho, do algodão, ele conhecia, ele sabia regular a plantadeira, o pulverizador, ele sabia indicar o herbicida, o inseticida, o adubo e tal. Só que nos últimos 20 anos aí, o agricultor evoluiu demais tecnicamente, tecnologicamente. Em paralelo a isso, houveram as empresas de serviços digitais que começaram a ir lá no agricultor, na fazenda, e oferecer monitoramento de pragas, doenças, de previsão de tempo e não sei o quê, não sei o quê. Então, aquela interdependência do nosso RTV, da distribuição, ela diminuiu muito, né? Então, o desafio aqui agora é como que os profissionais vão se manter atraentes para o agricultor, né? Então, não sei se você concorda com esses dois fatores que complicam esse contexto. Eu concordo, Marcelo, concordo plenamente com você. E o que eu digo é, por que esse mercado não avança com mais rapidez? Porque ele não se acelera. E eu diria que uma das causas é que nós, como segmento, como indústria e como distribuição, nós não nos preparamos ainda para isso. Por que eu digo isso? O papel de um distribuidor, se nós olharmos o papel de um distribuidor de uma forma bem simplista, ele tem um papel claro de atendimento ao cliente e levar soluções para ele. O segundo é a sua eficiência logística, a sua distribuição e eficiência logística. Você não pode pensar diferente. E eficiência financeira, porque você é um agente financeiro. E o terceiro pilar é você levar as soluções de serviços que englobam a digitalização. Então, quanto mais rápido nós conseguirmos nos digitalizar, por isso que a prioridade 1 é os nossos processos internos. Logística, na forma de dar crédito, na forma de nós levarmos a informação, quanto mais rápido a gente fizer isso, mais a gente começa a agregar valor para um atendimento corporativo do cliente, suportativo para o consultor e utilizando a base da transformação digital. Então, o avanço depende da qualidade dos serviços digitais que nós, como distribuidores ou indústria, vamos agregar para o produtor. A indústria de varejo andou mais rápido. Eu sou um pouco contra essa história de que o agricultor é tradicionalista, porque, na verdade, no dia a dia dele, ele é um ser humano que usa o comércio eletrônico de uma forma muito tranquila. Perfeito. O Renato, um dos gargalos que vários empresários da distribuição têm se preocupado hoje é
a alta rotatividade dos profissionais de vendas, né? Então, a companhia capacita, treina, prepara, esse profissional acaba desenvolvendo sólidas relações com clientes, passa a dominar fortemente o portfólio e tal, e aí, de repente, ele muda de camisa e vai para outra empresa e tal. O que você, como líder, tem desenvolvido dentro da sua companhia e para, primeiro, capacitar esses talentos e depois como retê-los, como promover o interesse nesse profissional de fazer carreira, de crescer aqui dentro e trabalhar aqui por 20, por 30 anos? Eu diria, Marcelo, que capital humano, eu acho que é um dos grandes desafios do agronegócio. Tá muito difícil, e porque essa rotatividade ela existe, na Sinagro existe também. Nós debatemos, capital humano é um dos 6 pilares estratégicos que fazem parte da agenda estratégica da Sinagro, e nós temos dificuldades enormes. Primeiro, porque uma empresa que tem um crescimento disruptivo, que triplicou de tamanho nos últimos 3 anos, e tem um plano de triplicar de tamanho nos próximos 5 anos, de novo, a gente sai de nós tínhamos 300 funcionários, hoje somos por volta de 700, e vamos ser aqui 3, 4 anos, 1.500 funcionários, colaboradores. Então, primeiro, a necessidade de capital humano é absurdamente grande. Nós temos um mercado que o agronegócio cresce de uma forma absurda, e nós temos uma competição de talentos. É uma realidade. E ao mesmo tempo, nós precisamos acelerar o desenvolvimento da nossa liderança e dos nossos talentos em uma velocidade muito acima do que a gente consegue fazer. Por quê? Porque os crescimentos são tão grandes que as cadeiras das pessoas começam a ficar grandes e não dá tempo de você desenvolver. Então, o desafio, Marcelo, é absurdo. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje 150 consultores de vendas. Nós, somente durante essa safra 21-22, nós vamos ter que contratar mais 100 consultores de vendas. E aí, você precisa ter projetos com as universidades, mas não dá para ser só de formação. Você também tem que contratar gente do mercado que conhece, com uma certa experiência, que traga uma carteira de clientes e assim por diante. Por um outro lado, o nosso back-office é a mesma coisa. Nós, cada vez mais, precisamos trazer gente, e aí você tem que primeiro ensinar o que é o agronegócio, porque, normalmente, nas grandes capitais, você não tem esse profissional que conhece do agronegócio para as áreas de back-office. Então, você tem que ensinar o que é o agronegócio e aí ensinar suas funções em cada departamento. É um desafio tremendo. Eu não tenho todas as respostas. O time de RH, quando eu entro numa sala, eles saem, porque é o assunto do momento, e que nós vamos ter que conviver com isso dentro das possibilidades que nós temos hoje de treinar e desenvolver. Nós temos uma vantagem, nós temos um projeto muito bonito, Marcelo, que nós queremos transformar a nossa área de produção agrícola, que se chama Open Ag Farm, em uma grande fazenda modelo. Para quê? Para que nós possamos trazer parceiros para dentro da Open Ag Farm, parceiros dos diversos segmentos, onde nós possamos desenvolver, treinar, criar tecnologias integradas e fazer com que nós possamos transformar a fazenda num grande centro de capacitação e desenvolvimento de profissionais. Esse é um projeto que está em andamento e que a gente tem essa vantagem competitiva. Nós temos as fazendas e que a gente pode fazer com que os nossos consultores, o nosso time,
possa aprender realmente vivenciando essa jornada e essa experiência dos clientes. Rogério, você citou aí há pouco a palavra serviço, né? Vamos dizer assim, você estava falando aí, eu estava refletindo, uma comercialização de insumos, né? Normalmente uma revenda, ela compra o produto da indústria e leva ele, acessa ele até o agricultor, vamos dizer assim. E uma das formas de proteger esse negócio é adicionando serviço, né? Vamos dizer assim, assistência técnica, orientação administrativa para o agricultor, às vezes fazendo levantamentos, levando a agricultura digital, planejando a pulverização, às vezes até fazendo a pulverização, né? Vamos dizer assim. Então, como que você tem visto o crescimento da importância dos serviços no negócio de comercialização de insumos? Os serviços, ele é assim um mercado, vamos dizer assim, um segmento adjacente ao mercado tradicional de distribuição, mas ele sempre teve presente, né? Porque o principal serviço é aquele serviço simples que o produtor precisa, né? Armazenar o seu produto que ele comprou, mas que ele tem medo de roubo, então fica com ele aí, eu vou buscando à medida que eu preciso, né? Controle de estoque desse produto me ajuda a saber o que eu tenho, o que eu não tenho, né? Serviços financeiros, né, que a gente ajuda muito. E mais recentemente, né, inclusive na plataforma da Lavoura, a gente tem isso já, a oferta de seguro agrícola, né? O seguro agrícola também está presente no nosso canal digital. O cara não precisa, lá no Tocantins, lá em Rondônia, lá no Mato Grosso, lá em Santa Catarina, descobrir uma seguradora em São Paulo que faz seguro agrícola. Ele tem a opção digitalmente de fazer tudo muito rápido, né? Então, dentro do canal lá nosso. Eu acho assim que serviço é super importante. Tem alguns serviços que não funcionaram, mas eu acho que esses serviços mesmos que a gente está comentando do mundo digital, né, que vem dar monitoramento, que vem ajudar a detectar pragas, detectar doenças, detectar ervas daninhas, resistentes, que vem ajudar a olhar se previsão de colheita, se, né, com base numa visão dos frutos que você tem numa árvore, por exemplo, de café ou de citros. Então, todos esses serviços que vão ser adicionados com esse mundo digital, eu acho que eles vão ajudar demais a agricultura do futuro, né? Já ajudam os serviços simples, o arroz com feijão já ajuda demais. Eu imagino quando a gente tiver disponível tudo isso, né? Um software que você põe num trator que faz ele ter eficiência de 20%, 30% melhor, menos desperdício, mais eficiência, enfim, tudo isso ligado com a meteorologia, né? Se eu saio para plantar, se eu não saio, se eu saio para aplicar, se eu não saio. Enfim, eu acho que serviço vai ser fundamental, porque tem alguns serviços que você não consegue desenvolver só dentro da fazenda. Eu vou criar um serviço dentro da minha fazenda. Você tem que comprar. Então, se a empresa, o distribuidor, consegue ajudar nisso, acho que é fundamental e é super agregador, né? A gente tem ido nessa linha. Em 84, eu fui aos Estados Unidos pela primeira vez. E uma das coisas, na época eu administrava uma empresa agrícola, e uma coisa que me impressionou lá foi as cooperativas, os distribuidores, às vezes pulverizando, vendiam o produto já aplicado. Então, as fazendas eram super enxutas de funcionários, vamos dizer assim. Então, você não via quase funcionários. Ele comprava o herbicida lá da revenda, a revenda ia, já pulverizava, já liquidava o assunto e tal. Então, aquilo sempre ficou na minha cabeça, e na época eu era cliente das revendas, eu comentava com as empresas aqui, e eu percebia que eu não conseguia sensibilizar essas empresas para se interessar por
prestação de serviço. Aí, uma vez, eu fui convidado para fazer uma palestra no congresso da Andave. Isso deve ser uma história de 8, 10 anos atrás. E eu queria sensibilizar os empresários da distribuição do Brasil que os serviços era fundamental e que o serviço não era um bicho de 7 cabeças, né? Então, eu fiquei pensando, eu estava tentando encontrar um exemplo que eu pudesse sensibilizá-los, né? Vamos dizer assim. Então, eu me lembro na época que eu falei, gente, quando vocês contratam uma desinsetizadora para dar um combate contra formiga, barata e rato na casa de vocês, como que funciona? Você liga na empresa, a empresa fala, o serviço de desinsetização é X reais para fazer na casa toda. Ok. Aí o cara chega na sua casa com a equipe, faz todo o trabalho e mata lá as formigas, as baratas, o rato, e te cobra lá aqueles X reais e você paga e até logo. Aí eu perguntei para eles assim, em algum momento, quando você contrata a desinsetizadora, você pergunta para ele qual inseticida que você vai usar, qual mistura, o produto é da indústria A, da B, da C ou da D? Não. O que você compra? Você compra uma solução, você compra um serviço. E você quer que os insetos que existiam lá sejam extirpados, né? Então, eu disse para eles, vocês acham que um dia na agricultura não vai ser da mesma forma? O cliente, o agricultor, vai chegar numa revenda e vai falar, quanto custa para me ter a minha área isenta de ervas daninhas, pragas e doenças? Custa X. E aí a revenda vai lá e cuida e presta esse serviço. Quer dizer, eu tenho essa convicção comigo. Às vezes eu sou um pouco visionário, mas eu tenho essa convicção e esse dia um dia vai chegar. Não sei se você acha isso muito longe ainda, Rogério. Qual que é a sua opinião a respeito? Então, Marcelo, assim, só para falar aqui para a nossa audiência aqui, que você mencionou que você era administrador de uma propriedade rural, só para fazer jus à sua história, aí você era administrador da segunda maior empresa agrícola da época, né? Da sua época lá, quando você era. Você tem muita propriedade aí para falar isso, você já sentiu na pele a necessidade de serviços e de um bom atendimento, e de uma boa parceria, né, com quem presta serviço. Mas eu acho que isso tem relação com duas coisas, né? Na minha cabeça tem oportunidade, eu acredito que tem muita oportunidade, mas tem uma relação, primeiro, com o módulo rural. Acho que o módulo rural influencia muito nisso, porque alguns serviços, por exemplo, tem gente que tem capacidade de comprar 30 tratores, né? 30 pulverizadores, enfim, tem 40, 100 pulverizadores, tem agricultores enormes que eu acho que ele não ficaria à mercê de um terceiro, sendo que ele tem a capacidade de ter aquele ativo imobilizado para prestar o serviço na hora certa, porque a janela de plantio, janela de aplicação, janela de colheita é muito pequena, né, para essas culturas como soja, milho, e o clima influencia demais, né, diminui a janela sensivelmente. Então, acho que tem módulos rurais aí que não aceitariam tão facilmente isso. Por outro lado, a questão da questão do módulo rural, por outro lado, tem a questão do segmento, né, assim, a segmentação do agricultor, né, do cliente. Tem cliente que usando o seu exemplo aí da empresa que vai matar as baratas em casa, né? Tem cliente que não pergunta, né? Mas tem cliente que eu acho que pergunta e quer falar para o cara assim, olha, eu não quero que você use esse produto porque meu filho tem 2 anos, eu não quero que ele fique exposto a esse piretroide, a esse não sei o quê, porque isso irrita o olho, o culangro, porque tem doutores na agricultura hoje, né? Então os caras gostam de fazer as suas misturas, com as suas doses, na ordem que eles querem, com o adjuvante que eles querem, enfim, existem doutores aí
produtores doutores, né, que gostam de fazer as suas próprias receitas. Então, esse segmento é bem grande, sabe, na agricultura. E outros que não, outros que gostam de delegar realmente para parceiros e fazer. Então, eu acho que tem oportunidade, não saberia te dizer qual o tamanho e para qual serviço específico, mas pegando o módulo rural, por exemplo, dos agricultores menores do sul do país, por exemplo, onde empresas, né, como a nossa e como cooperativas prestam um serviço, por exemplo, de armazenagem, né? Armazenagem é um serviço que hoje é comumente feito no Brasil, né, entre parceiros e produtores, né? Então, você deixa o teu grão lá, você confia que o grão está lá, enfim, é um serviço de armazenar. De classificar, de limpar, enfim, de vender, de comercializar. Então, existem alguns serviços que já são parte da nossa cultura, né? Mas esse especificamente da aplicação, eu acho que tem muito a ver primeiro, com a questão do módulo rural, segundo, com a segmentação do tipo, da cabeça do agricultor, e ainda, talvez, eu nunca fiz essa conta, mas talvez o empreendedor que vai prestar nesse serviço, ele tem que fazer uma conta muito bem feita do retorno, de ter esses ativos para poder prestar o serviço, né? Ter uma colheitadeira para alugar, ter um aplicador para aplicar, ter um avião para aplicar, né? A aviação aérea, por exemplo, é um exemplo claro de prestação de serviço, né? Que é feito por terceiros em geral, exceto grandes fazendas que têm os seus próprios aviões, né? Welles, como consultor que sou, palestrante, muitas vezes a gente passa muito tempo pensando, imaginando, criando coisas na mente e tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro. E eu tenho uma crença e eu queria ver a sua opinião. Eu imagino que o futuro das lojas de insumos agrícolas vai ser... Eu fico imaginando na minha cabeça como que vai ser essas lojas. Eu imagino uma loja como se fosse uma agência da XP, cheia de mesas para atender os clientes, um ambiente descontraído, confortável, simples, cheio de telão ou televisões mostrando lá cotações de Chicago, da Bolsa de Nova York ou da B3, notícias do site Notícias Agrícolas e tal, e um lugar gostoso para se fazer reuniões, negócios, interações, um ambiente ali para você tomar seu chimarrão, seu café, tomar um lanche, mas a loja não vai cheirar defensivo agrícola, não vai cheirar fertilizante, a loja vai ser bonita, charmosa. Aí alguém vai falar, poxa, mas o agricultor sempre passou lá para pegar com a caminhonete, para pegar o defensivo e levar para a fazenda, alguma coisa assim. Na minha opinião, esse hábito vai acabar e empresas como a AgroGalaxy terão seus centros de distribuição e esses centros de distribuição terão um nível de hipereficiência que farão as entregas para os clientes. Você concorda com isso que eu estou falando? Você discorda? Como que você pensa o futuro das lojas de insumos agrícolas? Marcelo, a gente falou agora há pouco sobre a questão de digitalização, né? Eu acho que as duas coisas têm que caminhar em paralelo. Essa loja, eu concordo com você, essa loja vai existir. Vai ser um centro de troca de informações, um centro de troca de conhecimento, um centro de treinamento também, de capacitação, sabe, de olho no mercado, como o mercado está andando, como as tecnologias estão vindo, e um local também de convivência. Eu acredito muito nisso. E acredito também que não existe a necessidade que esta loja tenha o galpão ou a área de agroquímicos, fertilizantes ou sementes ali do lado dela. Nós temos que ter, logicamente, nas regiões, ponto
pontos logísticos de onde esses produtos vão sair para atender o agricultor. Até porque o agricultor não quer ter tudo isso muito tempo na fazenda dele. Ele quer ter no momento que ele vai utilizar o produto, sabe? Então, esse trabalho também de assegurar o produto para ele no momento necessário de armazenar esse produto, está ficando conosco esse trabalho. Então, essa confiança nós temos que gerar para o agricultor. Resumindo, eu comungo com você dessa ideia. Eu acho que o caminho é realmente por aí. Eu me lembrei aqui agora dos dias de campo e das feiras agropecuárias e dos grandes eventos agro aí. A pandemia fez com que muitos desses eventos fossem cancelados e nós tivemos que fazer muitos eventos digitais, nós tivemos que fazer dias de campo digitais, nós tivemos que fazer congressos e encontros aí, tudo em formato digital. A gente espera que essa pandemia, com a vacinação, possa se tornar algo mais razoável, né, vamos dizer. E como que você vê o futuro dos dias de campo e das feiras agropecuárias e dos grandes eventos agro? Você acredita que esse modelo que foi construído na marra, ele veio para ficar, ou a gente vai vivenciar eventos híbridos? Eu acho que é bastante por aí, Marcelo. Eu acho que nós vamos vivenciar eventos híbridos, né? A pandemia, ela nos desafiou, tem desafiado muito, mas ela também tem trazido grandes aprendizados para nós. Como melhor utilizar as ferramentas virtuais disponíveis. Eu acho que isto também é um caminho sem volta. Vejo aquele evento presencial acontecendo, mas muito mais rico que ele era. Um pré-evento, mesmo durante o evento ou pós-evento, eu acho que vai ser uma combinação que vai trazer mais benefícios para todos dentro da cadeia. Eu também tenho, assim, quero vontade, né, de voltar num evento daquele, ver a tecnologia no campo, encontrar com os amigos, conversar um pouco, mas dá para fazer algo diferente também, mantendo, né, um pouco disto que todos nós gostamos de interagir, né, com colegas, com agricultores, com gente do setor do meio agro, né, que é sempre uma convivência muito rica, né, muito boa, muito gostosa. Ô Prado, você falou questão de ESG, né? Como você trabalha num grupo internacional, evidentemente eu faço minhas perguntas, você compartilha aquilo que você pode, né? Como que funciona as questões de governança de vocês? Vocês têm um conselho, vocês se reúnem periodicamente, tem membros externos ou é só o grupo de executivos com sócios japoneses? Como que funciona isso? Como que funciona a prestação de contas para a matriz? Perfeito, Marcelo. Bom, uma empresa do porte da Mitsubishi, tendo 1.200 empresas no mundo, se ela não tiver controles sobre isso, é impossível você conseguir sustentar um tamanho desse daí. Então, essa foi uma grande transformação. Nós estamos há 10 anos nesse processo, né, de aumento dos controles, não digo nem aumento dos controles, mas de uma transparência nos controles, né? Eu vejo esse ponto como extremamente importante. Nós temos aí controles internos extremamente rígidos, né, em relação a algumas... A Mitsubishi, como ela está colocada na bolsa e tudo mais, você tem algumas normas contábeis e de controles, como o JSOX, né, que é a SOX japonesa, né, que faz todo o controle, né, de uma companhia como um todo. Então, nós temos auditorias externas, auditorias internas da companhia e todos os controles necessários. Isso não quer dizer, e a gente precisa ficar bem atento, né, que controle burocratiza. Na verdade, o controle, ele te dá transparência. Ele liberta. Ele te liberta. Era o contrário, né? Então, empresa japonesa tem muito controle. Então... Sim, mas ele liberta, porque uma vez você colocando as coisas
onde elas devem estar, fica muito mais fácil para você manejar qualquer coisa. Então, nós temos todo mês, fecha o DRE, a gente tem uma apresentação do DRE para toda a gestão da companhia, é uma gestão extremamente transparente, isso coisa da filosofia deles, se deu prejuízo, se deu lucro, se deu, não deu, está aqui, transparente para todo mundo, né? Nós fazemos reportes a cada trimestre à matriz, e nós temos reuniões de conselho a cada 3 meses, a gente tem, hoje virtual, antigamente até se fazia algumas movimentações, mas eu acho que essas movimentações elas vão continuar sendo via remota mesmo, porque não trazer gente do Japão para cá para participar de uma reunião de um dia é muita coisa, né? Temos um conselheiro externo, né? Eu faço parte do conselho também, e temos membros da Mitsubishi Tóquio que também fazem parte do conselho. Então, a gente tem isso daí como diretrizes macros, né? Então, a gente tem uma diretriz macro que o conselho faz, e as prestações de conta, a cada trimestre, a gente consolida os números e reporta isso para lá. Como a gente tem uma participação dos expatriados aqui no Brasil, muitas vezes essa comunicação mais dia a dia, principalmente contábil, que os japoneses acabam tendo um controle grande, eles gostam de ter isso, os números muito na mão, e acaba sendo feito por essas pessoas que são expatriadas, acabam falando com o setor contábil de lá, o setor de gerenciamento de risco lá do Japão e tudo mais, né? Mas a operação em si, ele acaba sendo tocada por aqui. Com relação ao ESG, as duas outras portas, né, vamos falar o ambiental e o social. No social, nós temos o Instituto Agrix, né, que é um instituto que foi criado lá pelo Paulo Fachin e pela esposa lá em 94, que a gente mantém até hoje. Então, a gente atua basicamente em Balsas, mas agora ramificando um pouco mais. Então, a gente tem lá cursos profissionalizantes, né, estão agora buscando cursos profissionalizantes na área agrícola também, então classificador, motorista, né, para que possa montar uma massa ali de pessoas que possam estar trabalhando. Nós temos um outro projeto interessante, que são as hortas comunitárias, então nós temos aí 8 hortas comunitárias espalhadas por Balsas, estamos abrindo uma agora, estamos iniciando uma agora em Goiânia, a gente faz uma ação junto com as comunidades locais, fornecendo implementos, insumos e tudo mais, e as famílias acabam tocando o negócio. Estamos ampliando também esse tipo de ação. E no ambiental, a gente segue todas as regras, né? Estamos hoje, como falei, signatário da moratória da soja, né? A gente segue as recomendações da ANEC, que é a nossa associação de empresas de commodities, exportadoras, né, de commodities, então a gente segue as diretrizes, estamos sempre juntos. E assim, o que a gente percebe do consumidor de uma forma geral, ele quer algo um pouco além da legislação, que no Brasil é extremamente rígida, é uma legislação, por mais que as pessoas leigas possam imaginar que a legislação brasileira ambiental ela é fácil, ela é tranquila, mas não, ela é extremamente rígida para você seguir, mas ela quer um pouco mais. Então, esse pouco mais, nós estamos avaliando o que fazer para que a gente possa também cumprir esses requisitos e atender de forma clara, transparente, né, o consumidor. Quem manda nesse mercado é o consumidor, quem está consumindo. Se pedir um produto de uma certa forma, nós vamos ter que se adequar para isso. Ô, Prado, agora eu quero virar a conversa para um lado aqui de consolidação. A gente tem visto os diferentes segmentos cada vez mais se consolidando, né? A gente vê setores aí que começaram antes da distribuição de insumos agrícolas, como de farmácia, de supermercados, de bancos, que vivenciaram um processo intenso de consolidação. Na distribuição, a gente está vendo a movimentação de algumas plataformas aí sendo constituídas e a gente, no nosso mapeamento aí, a gente tem aí já cerca de 8 a 9 plataformas bastante robustas, que dentro desse número eu incluo a sua empresa, e mais algumas cooperativas grandes também, que se juntarmos aí um grupo de 20 distribuidores e cooperativas fazem um volume já bastante razoável, né? Como é que você está vendo essa movimentação? Você acha que esse processo de consolidação
vai continuar intenso ou ele tende a desacelerar? Qual que é a sua visão sobre essa questão? Bom, boa, Marcelo. Bom, esses últimos anos aí a gente viu uma consolidação extremamente grande, fruto também de outros setores. Os fornecedores também se consolidaram absurdamente, né? Os fornecedores, as grandes empresas químicas se consolidaram grandemente, e aí passam as empresas de fertilizante aí ao longo desses 20, 25 anos, 30 anos também se consolidaram muito, né? E agora passou por um sistema de distribuição. O Brasil ele é muito grande, né? E ele é muito diverso. Você tem situações do Rio Grande do Sul que é completamente diferente de situações do Mato Grosso, né? Então, eu acredito que a consolidação ela deva até continuar, né? Vai depender muito também da qualidade das empresas que estão disponíveis para serem negociadas, né? Aquelas que tiveram, por exemplo, visão de preparar o seu negócio para ser adquirido por uma empresa maior, terão maior sucesso, né? Mas eu acredito que nesse mercado, quem entregar valor para o cliente sobrevive. E isso não quer dizer que a empresa grande, só porque ela é grande, ela sobrevive porque ela é grande. Ela vai ter que entregar um valor para o cliente e também para o fornecedor. Nós estamos aqui no meio do negócio, eu tenho acesso ao produtor, eu tenho que ter um fornecedor me vendo como algo que ajuda a operação dele para distribuir os produtos, e o produtor na outra ponta tem que falar, poxa, eu vou comprar desse distribuidor porque ele me entrega, porque ele me faz um serviço que eu estou extremamente satisfeito com ele. Então, independente se ela é grande ou se ela é pequena, né, eu conheço distribuição pequenas que sobrevivem muito bem, que fazem um bom atendimento para o cliente, que vendem um valor para o cliente percebe isso, paga e continua comprando. Então, é claro que ela vai ter que se achar, se ela é pequena, não tem fluxo de caixa, não tem capital para investir. Financiar fertilizante, né, com uma tonelada de fertilizante a R$4.000 a tonelada, não é difícil. Então, ela vai ter que achar um nicho, um lugar para que ela possa atender dentro do que ela pode, né, dentro do capital que ela tem, dentro das condições financeiras que ela tem. Se ela quiser imitar o grandão que está do lado, fazendo igual que ele faz, sem dinheiro no caixa, possivelmente vai quebrar, porque não tem como se sustentar hoje. Hoje, o capital que você precisa para rodar uma distribuição é imenso, é muito grande, até porque existe toda uma situação da grande parte dos insumos serem comprados a prazo, né? Então, você tem que ter ou crédito com alguém para que te venda a prazo, ou comprar à vista de alguém para você financiar o produtor. Então, sem essa engenharia financeira hoje, né, você não consegue dar passos maiores se você não tiver uma engenharia financeira muito bem feita, muito bem controlada, para grandes volumes e para grandes insumos de grandes valores. Bem, meus amigos, estamos aqui fechando o nosso segundo programa de retrospectiva. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer um resumo das visões dos nossos líderes das grandes empresas de distribuição de insumos agrícolas. A gente se vê novamente na próxima quinta-feira, às 17h30, aqui no site Notícias Agrícolas e no YouTube da M Prado. Um abraço a vocês e excelente semana.